Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Repertório Literário. O nosso vídeo de hoje lança no ar uma pergunta: é possível alguém ser salvo por um poema? Bem, ministrando aulas de literatura comparada na universidade, no curso de letras, ao trabalhar alguns textos de Carlos Drummond de Andrade, escutei uma história sobre um aluno que encontrou um novo sentido para um poema. Inclusive, ele confessou que o poema o salvou. É possível, repito, um poema, um livro, uma obra de arte salvar alguém? Bem, dentro da perspectiva da literatura comparada, estudamos um fenômeno chamado intertextualidade, ou seja, o diálogo entre textos. Em outras palavras, os textos conversam entre si, os textos se revisitam, muitas vezes sem a intenção dos autores. Por extensão, isso tem a ver com os arquétipos. Vocês já ouviram falar de arquétipos, né? Quem repete muito isso em seus livros é Carl Gustav Jung. Então, o que seria um arquétipo? Arquétipo é uma narrativa que se repete em várias civilizações, mesmo que não haja necessariamente vasos comunicantes, ou seja, que essas civilizações não tenham tido contato, mas as narrativas se cruzam, as narrativas se repetem, são reincidentes. Então, assim é com a literatura. Por mais que as literaturas não tenham contato, há coincidências de temáticas, de assuntos, de eixos narrativos, porque paira sobre todos uma narrativa mais ampla. Portanto, dentro da perspectiva da literatura comparada, um texto é atemporal e pode ser revisitado, relido, reescrito, desconstruído, reinterpretado e, por que não, atualizado em seu sentido, né? Então, o que aconteceu? Um aluno, um jovem, ressignificou o poema no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho que todos nós conhecemos. E esse sentido que ele encontrou para esse texto literário é um sentido, e vejam como é incrível isso, né? Como a literatura é atemporal, como a arte é atemporal. Esse sentido, não tenho nem dúvida, jamais o autor imaginou em sua vida esse sentido que o aluno encontrou para esse texto. É isso? Por quê? Porque a pedra no caminho do jovem não era apenas uma pedra metafórica de um problema, de um obstáculo, de um empecilho, mas era a pedra de, vocês já devem ter adivinhado, a pedra de craque. Olha aí, gente. Jamais Drummond imaginou esse sentido para o seu poema, até porque realmente a pedra de craque, que se saiba, não existia naqueles tempos, né? Então, a pedra que o jovem teria que transpor era a pedra do crack, a terrível pedra do crack, que era o seu grande problema. Então, quando ele leu o poema, ele disse que o poema o salvou, porque ele encontrou, através da poesia, da magia das palavras, uma ressignificação plena e contundente para o seu problema existencial. Interessante é que o poema mostra essa pedra obstáculo não apenas no conteúdo, mas na forma. A própria leitura do texto já obriga o leitor a transpor a pedra, a passar por cima da pedra. O leitor tropeça na consoante plosiva pedra, não é isso? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. O poema No Meio do Caminho foi e é um dos poemas mais discutidos do modernismo brasileiro, talvez o mais discutido, o que mais gerou polêmica. Publicado pela primeira vez na Revista de Antropofagia, em 1928, antes mesmo da publicação do primeiro livro do poeta, intitulado Alguma Poesia, de 1930. Os mais conservadores e mais apegados ao beletrismo acharam aquilo terrível, que poética mesmo era a lua, era o mar e não uma reles pedra. Além do mais, o poeta apresenta uma estrutura sintática fora dos padrões e se utiliza do coloquial, por exemplo, o verbo ter no lugar de haver. Drummond dizia que não podia imaginar que um poema insignificante e deliberadamente monótono pudesse causar tanta birra ou tantos elogios como os de Mário de Andrade, que eu considerava formidável, que considerava o poema formidável. Drummond reuniu por 40 anos quase tudo o que se falara do poema e publicou um volume intitulado Uma Pedra no Meio do Caminho, Biografia de um Poema, que lançou em 1967, livro que foi reeditado em 2010 em versão ampliada, organizada pelo poeta e escritor
Eucanaã Ferraz. Em 1950, num poema intitulado Legado, Drummond faz uma intertextualidade com seu próprio poema e deixa um registro irônico de como seria lembrado pelos brasileiros. O poema termina assim: de tudo quanto foi meu passo caprichoso, na vida restará, pois o resto se esfuma, uma pedra que havia no meio do caminho. Então, ironicamente, o poeta brinca com isso e diz que a sua biografia se resumirá, na verdade, a esse poema, a essa pedra colocada no meio do caminho dos leitores. Eu não poderia deixar de ler para vocês o poema na íntegra, para finalizar aqui o nosso vídeo. Então, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então, caros amigos, percebam a perenidade do texto literário, a transcendência da palavra poética. É isso aí, muito obrigado. Acesse o canal Repertório Literário, acione o sininho, curta, amplie seu repertório, leia livros e receba aquele abraço fraterno.